Ninguém acreditaria se não tivesse visto com os próprios olhos. Uma mulher de 67 anos, vestida com roupas simples e desbotadas, caminhando com a cabeça erguida em direção ao altar de uma das igrejas mais tradicionais da cidade. Mas não, era para orar que ela estava ali. Era para confrontar o homem que havia mudado sua vida para sempre, sem nem mesmo saber seu nome. Meu nome é Helena Santos, e esta é a história mais improvável que já vivi. Durante 42 anos, fui esposa dedicada de um homem trabalhador. Criamos 3 filhos juntos. Construímos uma vida simples, mas honesta. Quando João morreu, há 5 anos, achei que minha história de amor havia terminado para sempre. Afinal, quem se interessaria por uma viúva na terceira idade, com rugas no rosto e as mãos calejadas de tanto trabalho? A sociedade tem uma forma cruel de tratar mulheres como eu. Somos invisíveis, relegadas ao papel de avós que devem se contentar com bordados e novelas da tarde. Meus próprios filhos, que amo profundamente, às vezes me olhavam com aquela pena disfarçada de carinho. "Mãe, a senhora precisa se cuidar mais", diziam, como se eu tivesse desistido de viver só porque havia enviuvado. Mas eu não havia desistido. Por dentro, ainda sentia meu coração bater forte, ainda sonhava, ainda desejava sentir borboletas no estômago. Era isso que ninguém entendia. A idade não apaga a necessidade de amar e ser amada. Apenas a esconde sob camadas de expectativas sociais e preconceitos. Do outro lado da cidade, em uma casa pastoral simples, mas acolhedora, vivia pastor Samuel Oliveira, de 72 anos. Ele também conhecia a solidão. Havia perdido sua esposa Marta há 7 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Durante todos esses anos, dedicou-se inteiramente ao ministério, consolando outros corações partidos enquanto carregava secretamente o seu próprio. Samuel era respeitado em toda a comunidade. Suas palavras tinham o poder de acalmar os aflitos e dar esperança aos desesperados. Mas quando voltava para casa após os cultos, encontrava apenas o silêncio e as fotografias na estante. Seus filhos, já adultos e estabelecidos, visitavam-no regularmente, mas sempre com aquele olhar preocupado. "Pai, talvez seja a hora de o senhor pensar em se aposentar, descansar", sugeriam, sem perceber que o trabalho era a única coisa que ainda dava sentido aos seus dias. O que ninguém sabia é que Samuel, por trás da fachada serena de líder espiritual, questionava-se constantemente sobre seu direito de buscar a felicidade novamente. Será que seria apropriado para um homem de sua idade e posição pensar em amor? Seria traição à memória de Marta? Essas dúvidas o atormentavam nas madrugadas silenciosas. Eu trabalhava como faxineira em um pequeno escritório no centro da cidade. Não era um trabalho glamuroso, mas me dava independência e dignidade. Preferia isso a depender financeiramente dos meus filhos. Todas as manhãs, acordava antes do sol nascer, preparava meu café simples e seguia para mais um dia, de trabalho, sempre com um sorriso discreto nos lábios e uma oração no coração. Era uma quinta-feira comum de março, quando nossa história verdadeiramente começou. Eu havia terminado minha jornada de trabalho e esperava o ônibus na parada, quando um temporal repentino desabou sobre a cidade. Em questão de minutos, as ruas se transformaram em rios e eu me vi completamente encharcada, sem guarda-chuva, observando os ônibus lotados passarem direto sem parar. Foi então que vi um homem elegante, de cabelos grisalhos e porte distinto, correndo em direção ao mesmo abrigo onde eu estava. Ele vestia um terno simples, mas bem cuidado, e carregava uma pasta de couro marrom. Quando chegou ao meu lado, completamente molhado, nossos olhares se cruzaram por um instante. "Que tempestade", disse ele, com uma voz grave e gentil, enquanto passava a mão pelos cabelos molhados. "Pois é", respondi, tentando esconder meu constrangimento, por estar ali, uma mulher simples ao lado de alguém que claramente pertencia a um mundo diferente do meu. Ele me olhou novamente e desta vez percebi algo em seus olhos. Não era pena nem julgamento. Era reconhecimento. Como se ele enxergasse em mim algo que outros não conseguiam ver. Naquele momento, senti uma sensação estranha no peito. Algo que não sentia há anos. Era como se o tempo tivesse parado ali, naquele abrigo molhado pelo temporal. "Permita-me apresentar", disse ele, estendendo a mão. "Samuel Oliveira." "Helena Santos", respondi, sentindo a firmeza calorosa de seu aperto de mão. Nem eu, nem ele sabíamos naquele momento que esse encontro fortuito sob a chuva seria o início de uma jornada que desafiaria tudo o que pensávamos. Saber sobre amor, idade e segundas chances.
O destino havia preparado um encontro que mudaria nossas vidas para sempre, mas como todas as grandes histórias de amor, a nossa também teria que superar obstáculos que pareciam intransponíveis. Durante os dias seguintes àquele encontro casual, não consegui tirar Samuel da minha mente. Havia algo em sua gentileza genuína que contrastava com a indiferença que eu estava acostumada a receber das pessoas. Mas eu me repreendi por esses pensamentos. Helena, você é uma mulher de quase 70 anos. Dizia para mim mesma no espelho. Pare com essas bobagens de adolescente. O que eu não sabia é que Samuel também pensava em mim. Mais tarde, ele me confessou que havia algo em meu olhar naquele dia que o intrigou. Você não me olhou com pena nem com desprezo, ele disse. Você me olhou como se eu fosse apenas um ser humano, igual a você. Para um homem acostumado a ser visto apenas como uma figura pastoral, isso havia sido profundamente tocante. O destino, porém, tinha outros planos para nós. 3 semanas depois, eu estava fazendo compras no pequeno mercado do bairro quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Helena! Era Samuel, desta vez sem o terno elegante, vestindo roupas casuais e carregando uma cesta de compras como qualquer pessoa comum. Samuel! Exclamei, surpresa e, confesso, um pouco nervosa. Que coincidência encontrá-lo aqui! Moro ali perto, disse ele, apontando para a direção da igreja que eu havia visto tantas vezes de longe. E você? Algumas quadras dali, respondi, sentindo minhas bochechas corarem. Trabalho no centro, mas moro aqui no bairro há mais de 20 anos. Foi quando ele fez o convite que mudaria tudo. Helena, você gostaria de tomar um café comigo? Conheço uma padaria muito boa aqui perto. Meu coração disparou. Há quanto tempo um homem não me convidava para um café? Há quanto tempo alguém demonstrava interesse genuíno em minha companhia? Mas imediatamente os medos vieram à tona. O que as pessoas pensariam? O que meus filhos diriam? E se ele descobrisse que eu era apenas uma faxineira simples? Eu não sei se é uma boa ideia. Hesitei. Por favor, disse ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que me tocou profundamente. Faz muito tempo que não tenho uma conversa agradável com alguém interessante. Aceitei, e foi a melhor decisão que tomei em anos. Sentados na pequena padaria, descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Ambos havíamos perdido nossos cônjuges. Ambos sentíamos a solidão apesar de estarmos cercados de pessoas que nos amavam. Ambos ainda tínhamos sonhos e esperanças guardados no coração. Samuel me contou sobre sua esposa Marta, sobre como eles haviam construído a igreja juntos, sobre como ela o apoiou durante todos os anos difíceis do ministério. Eu falei sobre João, sobre nossos filhos, sobre como havia sido difícil reconstruir minha vida após sua partida. Sabe o que mais me entristece? Confessei, mexendo nervosamente na xícara de café. É como as pessoas parecem pensar que nossa vida acabou só porque envelhecemos, como se não tivéssemos mais direito de sonhar, de querer companhia, de sentir borboletas no estômago. Samuel sorriu, e foi o sorriso mais caloroso que eu havia visto em anos. Exatamente, disse ele, como se o coração tivesse prazo de validade. A partir desse dia, começamos a nos encontrar regularmente, sempre de forma discreta, sempre em lugares simples. Caminhávamos pelo parque, tomávamos café na mesma padaria, conversávamos por horas sobre tudo e sobre nada. Pela primeira vez em anos, eu me sentia viva novamente. Mas nem tudo eram flores. Logo percebi que nossa diferença social começava a criar situações constrangedoras. Samuel era respeitado na comunidade, tinha estudo, falava bem, conhecia pessoas importantes. Eu era apenas Helena, a faxineira viúva. Quando estávamos juntos em público, sentia os olhares curiosos das pessoas, e não eram olhares gentis. A primeira situação realmente difícil aconteceu numa tarde de domingo. Samuel havia me convidado para assistir ao culto em sua igreja. Eu hesitei muito, mas ele insistiu que seria uma forma de me conhecer melhor através de algo que era muito importante para ele. Cheguei à igreja vestindo meu melhor vestido, um azul marinho simples que havia comprado há anos para o casamento de um dos meus filhos. Sentei-me no fundo, tentando passar despercebida, mas quando Samuel subiu ao púlpito, nossos olhares se cruzaram e ele sorriu discretamente para mim. Após o culto, algumas senhoras da congregação se aproximaram de mim. No início, pareciam gentis, mas logo percebi as intenções por trás das perguntas aparentemente inocentes.
Você é nova aqui, querida? Perguntou uma delas, uma mulher elegante de cabelos perfeitamente arrumados. Sim, vim a convite de alguém. Respondi. Ah, que bom. E o que você faz da vida? Trabalho como faxineira, disse, tentando manter a dignidade na voz. Vi o olhar de surpresa, seguido por um sorriso forçado. Que interessante, disse ela, claramente sem saber como reagir. Foi então que Samuel se aproximou. Helena, disse ele, colocando gentilmente a mão em meu braço. Como você achou o culto? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. As senhoras nos olharam com uma expressão que misturava curiosidade e desaprovação. Naquele momento, senti meu mundo desabar. A diferença entre nós nunca havia ficado tão clara. Foi muito bonito, consegui dizer. Mas preciso ir. Meus netos me esperam para o almoço. Era mentira. Meus netos estavam com os outros avós naquele domingo. Eu só precisava sair dali, fugir daqueles olhares julgadores que me faziam sentir como se eu não merecesse estar naquele lugar. Não. Merecesse a atenção de um homem como Samuel. Samuel tentou me acompanhar até a saída, mas fingi estar com pressa. Obrigada pelo convite, disse rapidamente, e saí quase correndo. Chorei durante todo o caminho de volta para casa. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de frustração. Por que o amor na terceira idade tinha que ser tão complicado? Por que a sociedade não conseguia aceitar que pessoas como eu também tinham o direito de buscar a felicidade? Durante os dias seguintes, evitei os lugares onde costumava encontrar Samuel. Quando ele ligou para minha casa, pedi para minha vizinha dizer que eu não estava. Estava machucada, envergonhada, mas principalmente com medo de me expor novamente. Aquele tipo de humilhação. Mas Samuel não desistiu facilmente. E o que ele fez em seguida me mostrou que tipo de homem ele realmente era. Uma semana depois daquele domingo constrangedor, eu estava limpando o escritório onde trabalhava quando minha supervisora me chamou. Helena, tem um senhor aqui querendo falar com você, disse ela, com uma expressão curiosa no rosto. Era Samuel. Ele estava ali, no meu local de trabalho, vestindo seu terno simples, com um buquê pequeno de flores do campo nas mãos e uma expressão determinada no rosto. Samuel, o que está fazendo aqui? Perguntei, mortificada. As pessoas do escritório estavam todas olhando, sussurrando entre si. Vim te pedir desculpas, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. E vim te pedir uma coisa muito importante. Samuel, por favor, não aqui, sussurrei, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Não, Helena, aqui mesmo. Porque quero que todos saibam o tipo de mulher extraordinária que você é. Ele se virou para as pessoas que nos observavam e começou a falar com aquela voz firme e calorosa que usava no púlpito. Esta mulher, disse ele, apontando para mim, é Helena Santos. Ela trabalha aqui todos os dias, com dignidade e honestidade. Ela criou 3 filhos maravilhosos sozinha após ficar viúva. Ela tem um coração generoso, uma mente brilhante e uma força que eu admiro profundamente. E eu me sinto honrado por ela ter me dado a chance de conhecê-la. Eu estava chocada. Ninguém nunca havia falado de mim daquela forma, com tanto respeito e admiração. Helena, ele continuou, agora se dirigindo diretamente a mim. Não me importa o que os outros pensam. Não me importa se sou pastor e você é faxineira. Não me importa se temos 67 e 72 anos. O que importa é que quando estou com você, me sinto completo novamente. Me sinto vivo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Samuel, deixe-me terminar, disse ele com um sorriso terno. Passei os últimos 7 anos achando que minha chance de amar havia acabado. Que seria traição à memória da minha Marta pensar em ser feliz novamente. Mas então você apareceu na minha vida. E eu entendi que Marta gostaria que eu fosse feliz. Ela gostaria que eu encontrasse alguém para dividir os anos que me restam. Ele se aproximou e pegou minhas mãos. Helena Santos, você quer namorar comigo? Oficialmente, publicamente, sem se esconder de ninguém? O escritório inteiro estava em silêncio. Eu podia sentir todos os olhares sobre nós, mas pela primeira vez não me importei. Porque nos olhos de Samuel eu via algo que havia esquecido, que existia. Eu via meu próprio valor refletido no olhar de alguém que me amava. Sim, sussurrei, e depois repeti mais alto. Sim, eu quero. Ele me abraçou ali mesmo, na frente de todos, e eu senti como se estivesse flutuando. As pessoas começaram a bater palmas, algumas chorando de emoção. Minha supervisora, que sempre
Me tratou bem, veio me abraçar. Helena, que lindo! Disse ela. Vocês dois merecem ser felizes. Mas nossa jornada ainda não havia terminado. O verdadeiro teste veio no domingo seguinte, quando Samuel anunciou do púlpito que estava namorando. Ele não disse meu nome, mas falou sobre segundas chances, sobre como Deus não para de agir em nossas vidas só porque envelhecemos, sobre como o amor não tem idade. Alguns de vocês podem se perguntar se é apropriado para um homem da minha idade buscar companhia novamente, disse ele, com aquela honestidade que sempre o caracterizou. Eu mesmo me perguntei isso durante muito tempo. Mas aprendi que o coração não envelhece da mesma forma que o corpo. Aprendi que Deus nos deu a capacidade de amar justamente para que a usemos, em qualquer fase da vida. Eu estava lá, sentada, na mesma fileira de trás onde havia me escondido semanas antes, mas desta vez com a cabeça erguida. Algumas das senhoras que haviam me julgado antes agora me olhavam com uma expressão diferente. Não era aprovação completa, mas era respeito. Após o culto, Samuel me apresentou oficialmente à congregação. Esta é Helena, disse ele, colocando o braço gentilmente ao redor dos meus ombros. A mulher que devolveu a cor aos meus dias. Dona Eunice, a senhora elegante que havia me interrogado na primeira vez, se aproximou. Eu me preparei para mais. Constrangimento, mas ela me surpreendeu. Helena, disse ela com sinceridade na voz, peço desculpas pela forma como a tratei. O pastor Samuel nos ensinou hoje uma lição importante sobre não julgar pelas aparências. Você é bem-vinda aqui. Não foi fácil conquistar a aceitação de todos, mas com o tempo as pessoas começaram a nos ver como éramos. Dois seres humanos que haviam encontrado uma segunda chance de felicidade e estavam determinados a aproveitá-la. Meus filhos levaram um tempo para se acostumar com a ideia. Mãe, a senhora tem certeza? Perguntaram. Não é muito arriscado se apaixonar nesta idade? Mas quando viram como eu estava radiante, como havia voltado a sorrir genuinamente, como estava cuidando melhor de mim mesma, eles entenderam que aquilo era real e importante. Os filhos de Samuel foram mais receptivos. Papai estava tão sozinho, confessaram para mim. Não o víamos tão animado há anos. 6 meses depois daquele encontro casual na chuva, Samuel me fez um pedido que jamais imaginei ouvir aos 67 anos. Helena, você quer se casar comigo? A cerimônia foi simples, realizada na mesma igreja onde enfrentamos nossos primeiros desafios. Eu usava um vestido azul claro, ele o mesmo terno que vestia em nossos encontros. Nossos filhos estavam lá, nossos netos, e boa parte da congregação que havia aprendido a nos aceitar e até mesmo a torcer por nós. Quando Samuel disse, aceita Helena como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, pelo tempo que Deus lhes conceder de vida? Se eu respondi, aceito com lágrimas nos olhos, senti que minha vida havia ganhado um novo capítulo. Hoje, 3 anos depois, acordo todas as manhãs ao lado do homem que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Samuel me ensinou que o amor na terceira idade pode ser ainda mais profundo, porque vem acompanhado da sabedoria dos anos vividos e da consciência de que cada momento juntos é precioso. Trabalhamos juntos na igreja agora. Eu organizo os eventos sociais, visito os doentes, ajudo nas ações de caridade. As mesmas mãos que foram desprezadas por limpar chão, agora são beijadas por viúvas que encontram em mim esperança de que a vida pode dar voltas inesperadas. Samuel sempre diz que eu o salvei da solidão, mas a verdade é que nós nos salvamos, mutuamente. Ele me devolveu a autoestima, me ensinou que eu era digna de amor independente da minha profissão ou classe social. Eu lhe devolvi a alegria de viver e a certeza de que merecia ser feliz novamente. Nossa história se tornou conhecida na comunidade. Muitas pessoas nos param na rua para dizer que, nos vendo juntos, felizes, elas recuperaram a esperança no amor. Recebemos cartas de outros idosos que, inspirados por nossa história, decidiram dar uma chance ao amor novamente. O mundo julga pela aparência, pelas contas bancárias, pela posição social. Mas o coração reconhece o que é verdadeiro. O coração não se importa se você tem 20 ou 70 anos, se é rica ou pobre, se é executiva ou faxineira. O coração só quer amar e ser amado. E se você está assistindo a esta história e pensando que já passou da idade de sonhar com o amor, eu quero te dizer uma coisa. Você está enganado. Enquanto seu coração estiver batendo, enquanto você acordar pela manhã com esperança no peito, você tem o direito de buscar a felicidade.
Deixe que a sociedade te convença de que sua história de amor já acabou. Às vezes, os finais mais bonitos acontecem justamente quando achamos que o livro já terminou. Samuel e eu somos a prova viva de que Deus escreve certo por linhas tortas, de que o amor não tem prazo de validade e de que nunca, jamais é tarde demais para recomeçar. Se você acredita no poder das segundas chances, se você já passou por algo semelhante, ou se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que ainda existe esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão emocionar e inspirar você. Porque todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. Todo mundo merece encontrar seu amor enviado por Deus, não importa a idade.